É extremo. Deixa eu só dar uma voltadinha, que eu vi que chegou um superchat aqui que as pessoas estão com dúvida. Às vezes pode ser a dúvida de muitas pessoas. O que é o ectoplasma? Explica, porque às vezes a gente já começa a falar muito empolgado e aí a galera É que a meio se conversa aqui, perde. os bastidores são... Tava quente. O que é ecto? Ecto é externo. Ecto é externo. Plasma é o líquido, é o veículo que todos nós temos na corrente sanguínea, aonde forma o sangue. Este líquido plasma sanguíneo, ele é o veículo onde agregam as hemácias, os glóbulos, não é isso? O ectoplasma, mas só que, atenção, o ectoplasma, se você tirar hemácias, glóbulos, leucócitos, linfócitos do seu sangue, vai ficar uma substância transparente, aquosa. Uhum. O plasma sanguíneo, quando ele é filtrado, ele sai literalmente cor de água. O ectoplasma é, de alguma forma, algumas pessoas, todos nós temos a capacidade, mas algumas pessoas têm uma produção na qual condensa esse plasma e ele sai para fora. Ele pode se manifestar. O ectoplasma, que é isso que eu já mostrei, que eu mostro sempre, que é essa massa que sai da minha boca, ele pode sair sólido, aquoso, luminoso e na forma mais sutil, que era que os médiuns na Europa mais registravam, na forma fluídica, quase que como uma nuvem, como uma fumaça. Então o ectoplasma é o plasma sanguíneo que nós temos, que por uma capacidade psíquica, espiritual, magnética, do local, do agrupamento egrégora, ele se condensa, ele toma uma forma que pode ser luz. Às vezes, quantos de vocês aqui não sente um frio na espinha? Quantos de vocês não sentem uma sensação? Olha, aquela névoa clara passa pelo lado, aquele ambiente que parece esfumaçado ou desfocado. Isso pode ser ectoplasma sendo manifestado. Os médiuns que produzem o ectoplasma físico ali são os fenômenos que eram registrados antigamente, que saíam pelos orifícios, que saem pelos orifícios. No lar de Frei Luís, por exemplo, os espíritos se manifestam através do ectoplasma. Existe a doação de ectoplasma numa sala, sai pelos orifícios, sai pela mão, a roupa toma vida e vai fazer a operação espiritual. Isso no lar de Frei Luís, que é uma grande casa espiritualista que tem no Rio de Janeiro. O ectoplasma é quando vocês estão aqui no ambiente e sentem um cheiro inexplicável. Quando vocês sentem aquele aroma, mas é o cheiro da minha avó, aquilo não é só uma lembrança olfativa. Aquilo ali pode ser o ectoplasma que foi materializado, foi intencionado, foi vibrado e ativou o olfativo. Luzes que se manifestam, pá, pá, pá. Estou pensando em alguma coisa assim lá na imersão. Não vou falar, porque vem de lá para cá. Mas também não posso fazer um estrago lá no... Se eu faço um estrago, eu vou dar prejuízo. Vocês vão me jogar uma luz, sai, vamos jogar pela janela. Você vai ser o último, aí pode... Pode tudo. Sim, só não posso queimar o telão, não posso não. Não. Mas, por exemplo, luzes que vocês veem piscando, geralmente em experiências que envolvem a manifestação de alguns espíritos, é ectoplasma. Agora, como que vem o ectoplasma? Ele é involuntário. Por isso que eu falo, o fenômeno não tem hora marcada, não tem dia marcado, ele é involuntário. Ele vem e acontece. Não existe fenômeno ectoplásmico com hora marcada. Hoje em dia eu tenho visto, meus queridos, tantas pessoas falando de materialização com uma banalidade, que também é o lado negativo da mídia e da internet, né? É o lado negativo. O Marluz, por exemplo, o Marluz é um terapeuta. Eu sou um terapeuta. Eu criei a metodologia do interser, que é a interdimensionalidade do ser, a terapia interdimensional. Eu nunca me coloquei fazendo uma terapia, faça terapia e ganhe uma materialização. Isso não existe. É o que eu já falei para vocês. Eu estou vendo uma Magari, vem cá, pá! Vem de lá para cá. Então, cuidado quando vocês forem lidar com esse tipo de experiência, onde houver uma coisa marcada e tal, isso não existe. O ectoplasma é um fenômeno involuntário. Ele ocorre em momentos, assim, em segundos. Já o aporte, que nem a dona Ederlazil faz, o aporte tem totalmente controle, que é o abrir e fechar de uma porta.
Então é uma experiência assim que eu falo para vocês, é uma coisa, e tem que correr, porque o tempo tem que ir lá cidade nela. que é? É aqui no interior, Interior? não é Votuporanga, não. É Votuporanga que é dona. Eu não me lembro. Eu acho que é Votuporanga. Bom, a gente pode ver aqui no chat. A gente podia ir lá fazer uma externa, né? Que ia ser uma coisa. O Edu acho que já conversou com alguma coisa lá com ele. Eu passo o telefone dela para vocês direto, vocês falam A lá. gente vai lá com câmera. É uma coisa assim que Edu. Quando vocês veem naquele algodãozinho sai um fêmur desse tamanho, vocês vão ficar assim. É impressionante. É muito forte. Mas virar o mundial, vamos lá. Sem dúvida. Mas eu queria complementar essa minha pergunta do Rolex. Então, eu só estava recapitulando aqui. Eu queria montar um racional só do fenômeno aqui, tá? Então, no caso do Rolex, ele é um objeto que foi fabricado numa joalheria lá, tudo certo, com os profissionais, os joalheiros, o ourives, todo o ouro, tudo. E tem, inclusive, tinha lá o número de série do negócio e tal. Então, basicamente, o que ele foi fazer? Ele se bilocou, ele foi buscar um objeto que existia. Então, a gente pode considerar que o objeto em si, ele se bilocou porque ele estava presente lá na frente do rei africano, e aí ele estava o corpo presente, e aí o outro corpo foi lá e comprou com o cheque sem fundo. Ok. Aí o objeto que ele comprou, aí sim ele fez o objeto viajar, né, lá os continentes todos até chegar na mão dele. Esse anel que está aqui, né, que está aqui. Então é o mesmo processo. Então foi um ourives que fez, o material foi extraído lá foi minerado e tal, aquela coisa toda, pegaram aqui os brilhantes. Então, isso aqui foi construído por um ser humano e aí você fez esse mesmo processo, é isso? Dimensionalmente, interdimensionalmente, energeticamente, recebe a carta. Se isso já pertencia a você, se isso pertence a você em outra dimensão. Tá, mas como surgiu, como essa forma foi produzida? É isso que eu queria entender. Assim, a materialização, a fenomenologia, ela não tem uma determinação escrita como a bula de um remédio. Uhum. Olha, o processo vem por tal maneira, por tal forma. Simplesmente acontece. Como pode se trazer um objeto existente do passado? Como pode ter o Rolex na vitrine? Como eu posso, nesse momento, ir na H externa e trazer um exatamente igual para você? Aí você ia deixar um cheque lá na H externa. Ia deixar o cheque. Você está entendendo? O fenômeno, ele tem várias fontes de aonde vem. Então, por exemplo, ela hoje ativou uma memória na hora do café da manhã, tomando a xícara, de avó tinha prometido para ela uma cruz de brilhante. Então, aquilo já existia. Aquilo... Tá, então você está querendo dizer que não necessariamente isso aqui foi produzido por uma mão humana, é isso que você está querendo dizer? Foi por essa mão humana que trouxe. Não, agora, sim. Aonde foi feita, fundida, criada, isso. Se já existem alguém que já desenhou isso em alguma dimensão aqui, não é comigo, eu só trago a carta. Você está entendendo? Eu só trago, que nem Saibaba, ele trouxe a carta. Aquilo foi trazido. Então, a materialização em si não é o processo, não é um fenômeno que traz a vocês uma exclusividade, um único... Não. Ele traz... O fenômeno acontece em si, que é o mais importante. O sentido que aquilo vai trazer para você é o mais importante. Se materializa ali na frente um carro, você não vai ter que saber a concessionária que foi comprado. Você acabou de ganhar um carro. Sim. Não, talvez sim. Não, num carro, sim. Porque eu vou ter que emplacar e vou ter que pagar IPVA. Foi lidado com os documentos, o carro. O carro veio com todos os recibos e documentos. Bom, aí já melhora. Então, tudo é uma questão do entender, do assimilar. Existem outras categorias de materialização que, por exemplo, a gente está falando do objeto, do Rolex, do anel, do físico. Mas existem as materializações de pessoas, existem as materializações de seres, de espíritos. E aí eu pergunto, e se aquela pessoa, aquele ser ou aquele espírito, ele pertencer só à sua forma de pensamento, só à sua dimensionalidade, ou se ele coexiste, ou se ele existe em algum local, ou se ele já é uma forma de pensamento crédito. Vamos tentar trazer o português, por exemplo, uma incorporação.
O que é incorporação? O acesso de uma consciência? Muito bonito, plausível isso. Quando uma pessoa que não bebe, que não fuma, está incorporada, está nesse padrão de consciência, ela traz para si própria, para o corpo físico, através da espiritualidade, uma frequência, uma manifestação física onde ela bebe, ela fuma 6 maços de cigarros, ela bebe 5 litros de bebida e não tem nenhum efeito físico. Ok, aquele guia que se denomina fulano vai para outra pessoa. É o mesmo guia, é o mesmo padrão, o mesmo espírito que está se manifestando na consciência de outro. Então aquilo já existe, já coexiste. É a mesma energia. Então a materialização, o objeto em si, pode haver 100 mil Rolex iguais. Sim, sem dúvida. Então, E provavelmente existem. com certeza. E esse anel, eu acho que você falando, eu fiquei imaginando isso, né? Esse anel aqui, no caso, ele está coexistindo nas milhares de fluxos temporais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo e com certeza, eu sempre falo assim, existem coisas que quando se molda, se funde, se transforma na mão da pessoa de mudar de cor. O próprio Prito que estava aqui, que viu lá o mudar de cor, saiu de uma cor e foi para o rubi, ficou vermelho, enfim. Ali está sendo criado, terminado de criar pela pessoa. É que nem você falou que está ficando quente. Espero terminar de ficar quente com ele no dedo. Tá bom, velho. Eu vou deixar ele ferver meu dedo. Inclusive, vocês podem imaginar, né, porque o chat está enlouquecidíssimo, né? Tem mais de 4 mil pessoas assistindo. Deixa um like. 4 mil? 4 mil. Então, é o seguinte, quando a gente está estudando coisas que são intangíveis ao cérebro natural, normal, surgem dúvidas, é natural isso. É lógico. Porque você está aprendendo coisas que não te ensinaram na escola, você não tem uma escola de materialização, se não for do Sai Baba, que é o único que foi o maior nesse ramo, né? Então, existem muitas dúvidas. Normal do ser humano duvidar. A sua própria experiência da primeira vez. Sim. Você pensou, você estava aqui conversando, a gente estava na viagem da maionese aqui, eu perguntando, mas por que você usa turbante, aquilo tudo? E veio da sua testa, não foi girado, não foi nada, saiu da testa dele. Era a forma de pensamento sua. Aquilo ali foi plasmado, a sua forma de pensamento, que tinha a ver com o teu terceiro visão, com o olho, eu não me lembro o que era. Foi isso. Mas foi plasmado dele. A tua, me lembro que era a cor, que essa cor bonita, eu nunca vi igual aí. Sim, é a cor da tatuagem. Falei, qual a cor que você gosta e você a cor da tatuagem. Se fez naquela hora. Então aquilo ali é uma coisa exclusiva sua. Porque foi a pergunta ali. Na hora que eu trouxe ali a carta para você, eu só perguntei, mas cadê? Eu fui ali o kit do Marluz e tal. Você Tem não... um kit do Marluz? Aí o que você estava falando? Na hora da conversa ali. Vamos ao fato em si para entender a carta. O que estávamos conversando ali? Não, Marluz, eu não uso anel, não uso nem aliança, não uso nada. Eu falei, pô, mas por que você não usa? Você recebeu uma coisa... Não uso porque me incomoda, mas por que incomoda? E aí eu falei, mas você tem que usar que isso tem a ver com a sua espiritualidade, com o seu processo X e tal. E aí na hora se condensa uma forma que tem a ver com o seu processo espiritual, que tem a ver com o que você tem que passar ainda, que você tem que enfrentar. A carta era essa. O assimilar da carta... Quantas vezes vem um São Bento? Quantas vezes vem um Santo Antônio? Quantas vezes vem em ouro cravejado uma Nossa Senhora de Fátima que todo mundo tem, todo mundo pode ir a qualquer joalheria e comprar? O recado, o sentido não é o objeto. O importante é o que você interpreta. Por isso que a gente antigamente tinha aula de português e interpretação de texto. É verdade. Você leu o livro, lembra a Borboleta Átila? Era Átila ou Átila? Aquela coleção Vagalume, lembra? O caso eram os Caravelhos do Diabo. Nossa, esse era fabuloso. Era legal mesmo. Prova. A gente malandro lia a primeira, meio e fim a prova. Na página 23, o que o personagem e tal. Por isso que tinha interpretação de texto. Então a gente tem que interpretar, tem que usar o que? O nosso entendimento, a nossa inteligência, a nossa espiritualidade, para entender que contexto tem nesse texto, nessa linha. Podia ter saído um Rolex, podia ter bilocado ali, vocês não gostam de Rolex,
Não, até a gente não, Até não- gosta, mas É, quer sair sem o braço aqui Não, em São como é que Paulo. é o relógio dos modernos, assim, que é... Aqueles time watch lá, É. o Apple Watch. Não, esse aqui Não? Não, é uns que vale mais que o Rolex hoje em dia. é o Hublot. É isso, acho que é alguma É, coisa tem assim. o Hublot. Eu não conheço. É, não. imagina, pô, o robô lá, o Hublot. Mano, e o que que isso iria modificar no receber? É. O que vale mais é a medalha física ou a honra ao mérito?